boa tarde a todos do sexto ano, aqui é o professor Marcos de Geografia, estou passando aqui então para as orientações da aula desta semana, lembrando que a semana passada nós tivemos uma atividade, nesta, claro, então, intercalando a gente não tem, tá? Então a aula de hoje é só o conteúdo. E o conteúdo de hoje, então, ele é sobre os continentes. Começamos a ver os continentes, começando pelo continente americano, tá? Então, eu vou abrir aqui o texto da aula para ir comentando com vocês. Fala primeiro, de uma forma geral, o que é continente, e depois nós focamos, então, no continente americano. Então, o que é um continente, tá? Então, histórico ali. Os continentes, eles se formaram lá no período pré-cambriano, por volta de 4,5 bilhões de anos atrás, sobre as placas tectônicas, né, coisas que nós já vimos agora vão ser trazidas aqui, como placa tectônica, Pangeia, né, e tudo mais. Então, as placas tectônicas que inicialmente estavam agrupadas em uma imensa massa territorial chamada Pangeia, né? Então, a partir do Pangeia, que a gente já viu em aulas anteriores, o Pangeia lá, que era o supercontinente, ele foi se dividindo primeiro em dois, depois foi formar, então, os continentes como nós conhecemos hoje. O planeta Terra, então, ele possui 6 continentes, são eles a América, a África, a Ásia, a Europa, a Oceania e a Antártida. A definição do termo continente, né, para definir o que é um continente, não é um consenso entre geógrafos, tá? Então, tem variações e 3 interpretações sobre o que é ou não um continente, que são as mais aceitas. A primeira, que é a que a gente vai seguir aqui, é aquela que define que no planeta Terra existem 6 continentes, como já foi dito ali, que são extensas massas de terra cercadas por oceanos e que abrigam diversos países. Então, o que seria continente? São extensas massas de terra cercadas por oceanos e que abrigam diversos países. Essa é a definição que nós vamos utilizar aqui. Mas existem outras interpretações do que é ou não um continente, né? A segunda, então, considera a existência de apenas 5 continentes, e aí tem variações dentro dessa segunda, umas que consideram a Antártida um continente, outras não, e outras que consideram a Europa e a Ásia, por elas estarem sobre a mesma placa tectônica, como se sendo um continente só, a Eurásia nesse caso, tá? Mas isso é bem polêmico. E a terceira teoria é aquela que amplia para 8 o número de continentes, porque ela considera que as 3 Américas são continentes separados. América do Norte, América Central e América do Sul formariam 3 continentes separados, tá? Isso é só como curiosidade, porque nós vamos utilizar aqui nas nossas aulas, né? E vocês vão encontrar no livro didático, vai cair no Enem, no vestibular. Ao longo da vida de vocês vão perceber que todo mundo vai sempre considerar a existência de apenas 6 continentes, tá? Que são, repetindo, América, África, Ásia, Europa, Oceania e a Antártida. Então, a aula de hoje nós nos focamos no continente americano, tá? Então, o continente americano, que é o que nós vivemos, ele está dividido em 3 partes, 3 zonas, que eu acabei de repetir ali quando eu terminei o texto, falando da América do Norte, Central e América do Sul. O Brasil, para quem não sabe, está na América do Sul, por isso que nós somos um país sul-americano, tá? E aí vem uma curiosidade, muitas vezes nós nos referimos ao morador dos Estados Unidos como um norte-americano ou como americano, mas, na verdade, todos que moram na América são americanos. E o norte-americano não é só aquele que mora nos Estados Unidos, mas aquele que mora na América do Norte. Então, os mexicanos, canadenses e estadunidenses seriam norte-americanos. Olha que interessante, tá? Então, mas continuando, então. Então, o continente americano, ele possui a maior extensão latitudinal do mundo. O que seria latitudinal? De norte a sul. Então, é o único continente, a África pega um trecho bastante grande, mas a América, ela praticamente atravessa de norte a sul quase todo o globo, tá? Se vocês olharem para o globo terrestre, como o que eu tenho aqui, né, vocês vão perceber ali que a América, ela vai ligar de norte a sul do globo, certo? Então, ela ocupa praticamente todas as faixas de norte a sul. Essa distribuição, então, ela permite que o continente experimente todas as variações climáticas do planeta. Então, tem desde regiões extremamente geladas, próximas aos polos, principalmente lá na região norte do Canadá, Alasca e aqui no sul da Argentina,
e Chile. Aqui no sul da Argentina e Chile é chamado Terra do Fogo. Olha que interessante, Terra do Fogo, mas é gelado, né? Ou a Patagônia, na Argentina, onde há geleiras, por exemplo, tá? E nós temos aqui no Nordeste brasileiro os trópicos. Temos na América Central as Bahamas, que são basicamente ilhas e praias que formam aquele nossa imaginação sobre o que seria um paraíso na Terra, tá? Então nós temos todas essas variações de clima num mesmo continente. Isso é único no mundo, nenhum outro continente tem isso. Eu disse que a África também é bastante extensa no sentido latitudinal, norte-sul, mas ela basicamente pega regiões de calor, né, para ela ficar mais nos trópicos, mais centralizada no globo terrestre. Já a Ásia, que é muito comprida, digamos assim, de leste a oeste, ela não tem tantas variações de clima, exatamente por não pegar as proximidades com os dois polos e sim só com o norte. Então, tanto as camadas mais frias quanto as mais quentes do planeta, a América engloba elas, tá? Então, seriam aquelas próximas à linha do Equador, por isso regiões equatoriais, e o próprio país, Equador, né, está aqui na América do Sul, das zonas temperadas e zonas polares, aquelas mais próximas aos polos, como eu falei antes, que são regiões muito frias. Do mesmo modo, também se observam variações com questão tanto ao relevo, ao solo, quanto à vegetação. Por exemplo, nós temos aqui desde boa parte do continente americano sempre de planícies, né, regiões baixas, mas nós temos a Cordilheira dos Andes, que tem lá altitudes superando aos 4.000 metros, né, que estariam, por exemplo, a capital do mundo mais alta em altitude, né, mais alta do mundo é a cidade de La Paz, capital da Bolívia, que está a 3.600 metros de altitude. Imagina assim, em relação à cachoeirinha, que está no nível do mar, nós teremos que olhar 3,6 ou 3 quilômetros, mais de 3,5 quilômetros para o céu, além do que voam os aviões, para imaginar que La Paz está lá. Então mostra como é diverso, como é diferente, né, o nosso continente. E repetindo, como o texto diz, isso é uma coisa única, né? Não há outro continente com tantas diferenças assim. A extensão, então, territorial de 42.550.000 quilômetros quadrados e a população ali estimada de mais ou menos 1 bilhão de habitantes. E estão distribuídos em 35 países e 16 territórios. A posição geográfica ela está isolada de outros continentes. Por exemplo, a África, a Ásia e Europa, elas possuem ligações continentais, né? Os continentes eles se encontram ali e tem como a pé, né, tu passar de um para o outro. A América isso não existe. As três Américas possuem, claro, ligações entre elas, né? Ou a América Sul, Central e Norte possui, né, por terra, mas ela não se liga a nenhum outro continente, ela está completamente isolada pelos oceanos. De um lado, o Oceano Pacífico, né, ao oeste, né, o Oceano Pacífico, e ao leste, o Oceano Atlântico, que é aquele que está aqui, forma o mar do Brasil. O PIB, que é a questão econômica do nosso continente, ele é calculado em 20,3 trilhões de dólares, parece muito, né, só que 65% desse muito aí são os Estados Unidos. Olha que louco isso, né? Então, se nós temos uma economia no continente de 20,3 trilhões, 65%, ou seja, a cada 10 dólares, 6,5 estão nos Estados Unidos, tá? Ou falar em reais, né? A cada 10 reais, 6 reais e 50 centavos são dos americanos, sobra 3 reais e 50 centavos para os outros, né? As demais nações, então, de destaque econômico são o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Canadá e o México. Então, a gente reclama do Brasil, mas na média aqui da América, nós até que estamos bem acima. No que se refere aos aspectos históricos e culturais, o continente, então, americano, ele pode ser dividido em duas regiões. Quando a gente estuda a América, geralmente nós estudamos, principalmente quando fala de economia e de cultura, nós dividimos em dois blocos, que seria a América anglo-saxônica e a América latina. O que seria a América anglo-saxônica? É a América de fala que predomina o inglês. O inglês vem do anglo-saxão, por isso que é anglo-saxônica. Então, a região dos Estados Unidos e Canadá
formam, e o Alasca também, né, formam o que nós chamamos de América Anglo-Saxônica. Uma curiosidade, tá? No Canadá também se fala o francês, mas o inglês é uma das línguas oficiais do Canadá. Então, se chama anglo-saxônica por isso. São os dois países que falam o idioma anglo-saxão, que falam inglês, que é o Canadá e os Estados Unidos. E aí nós percebemos que também são os países mais ricos do nosso continente. E a chamada América Latina. Por que América Latina? Latina vem da palavra latim, que é a língua que originou o português e o espanhol, que são as línguas que nós falamos aqui no Brasil e na Argentina, no Uruguai, no Peru, na Bolívia, né, no México. Então, são as línguas latinas, tá? Por isso que nós somos chamados de latino-americanos. E aí, quando a gente ouve falar lá dos Estados Unidos, né, ver filmes, séries e tal, muitas vezes nós vimos lá alguém preconceituoso, uma pessoa racista falar, esses latinos. Quem seriam os latinos? Nós. Tá? Então, quando o Trump fala lá, vou construir um muro, né? I build, como é que ele fala? I make the build, né? Vou construir o muro, né? I build the wall, né? Que ele fala, vou construir o muro. Ele está fazendo um muro para separar a América Latina da América Anglo-Saxônica. É isso que ele está fazendo. Então, ele constrói lá um muro, ele separa a América Anglo-Saxônica dos Estados Unidos, e o Canadá acaba entrando nessa, dos latinos. Ele não quer latino lá. Tá? Então é isso aí. Outra divisão, ela pode ser feita a partir também dos aspectos físicos e naturais do continente. E nesse caso, a subdivisão, né, que nós usamos muito, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, ela é utilizada nesse sentido, porque tem uma diferença grande, muitas vezes, tanto do ponto de vista da vegetação, quanto da natureza mesmo, né, tanto a fauna e flora. Essa divisão, então, considera que o continente ele é formado, então, por duas massas de terra, a América do Norte e a América do Sul, e é ligada por uma estreita faixa, que é a América Central. E aí, quem consegue visualizar aqui o meu mouse, né, pega aqui a América do Norte, pega aqui o Canadá, que é esse aqui bem em cima, tá? Depois os Estados Unidos aqui e o México aqui embaixo. Essa coisinha de nada aqui, ó, é a América Central. A América Central é só essa ripinha aqui, essa tripinha, e as ilhas que tem na frente, que formam a América Central. E a América do Sul é tudo aqui, o Brasil destacado, né? O Brasil aqui, Argentina, Chile, Uruguai, o Brasil bem destacado ali. Beleza? Então, repetindo, a aula de hoje, então, não prevê uma atividade para entregar. A aula é só esse texto com esta minha explicação, espero que todos tenham entendido. E na próxima semana, então, nós retomamos, então, com uma atividade, daí sim, para entregar, relacionando aqui o que é continente, o continente sul-americano, e aí, claro, já vamos aprofundar também, vou trazer outro continente para a gente estar estudando, beleza? Então, a aula de hoje era isso, até a semana que vem.